E sendo você uma fonoaudióloga, qual que é o seu maior desafio com o público autista? Qual a situação que você se sente mais desafiada? O maior desafio é conscientizar a população para que as crianças cheguem o mais cedo possível para a gente, para avaliação, identificar precocemente as alterações de desenvolvimento. Uhum. Porque tem um processo que chama poda neural. Sim. A primeira poda neural acontece por volta de 2 anos e meio, 3 anos de idade. Certo. Então, o ideal é que a criança chegue pra gente antes dessa idade. Uhum. Nosso cérebro, quando a gente é pequenininho, a gente tá aprendendo várias coisas. Nós estamos abertos para aprender muita coisa, né? Isso, ele precisa, né? Como a gente tá aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo, ele precisa estar mais receptivo, ter mais terminações nervosas, mais sinapses, para que ele consiga aprender tudo que tem que ser aprendido. Sim. E aquilo, as áreas que ele é mais estimulado, essas áreas, essas sinapses vão sendo fortalecidas. É verdade. E as que não são estimuladas, elas meio que vão sendo jogadas fora. Descartadas, né? Isso. E aí, esse é o processo de poda neural, essa parte que o cérebro vai jogando fora. Posso exemplificar? Seria tipo assim, tem um filho de 1 a 2 anos, sei lá, ainda tá no processo de aprendizagem e tal, de fala e tudo mais. Se eu, por exemplo, coloco ele para aprender tanto o português quanto o inglês, ele vai aprender os dois se eu estimular esses dois. Isso. Agora, se eu, por exemplo, ignorar o inglês ou vice-versa, eu ignorar o português, ele vai escolher um e focar e vai matar entre aspas, mas vai meio que cauterizar aquela sinapse que acontece, vai tipo, fechamos essa portinha aqui e vamos para outra. Seria mais ou menos isso. Isso mesmo. Por isso que eu falo também que aprender uma segunda língua é bom a criança aprender mais já cedo, novinha, mas é verdade. né? Porque depois a gente vai aprender adulto, é muito mais difícil, né? Sim, eu falo por mim, porque assim, hoje eu aprendo inglês. Como foi difícil. E eu falo muito na psicologia, por quê? Porque a neuroplasticidade, quando é mais novo, literalmente, ela é muito plástica. Tipo, é muito fácil, rola muito fácil. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai meio que, igual você falou, vai cortando a sinapse, isso aqui não vale a pena, isso aqui não, agora não. E aí você vai ficando enrijecido. Isso. E aí pra aprender, você custa muito mais eu falo por mim, no inglês, custa muito mais pra aprender. Custa, né? Tipo, nossa, como é que fala isso? Como é que faz isso? Você não consegue lembrar, tal. Você tá aprendendo inglês agora também? Faz 1 ano, eu acho. Eu também tô aprendendo inglês agora e eu falo, eu devia ter aprendido isso quando eu era pequena, porque é muito mais difícil, sim, né? Sim, é muito mais difícil porque você tá... Acho que isso acontece com todo mundo. Você tá enrijecido no seu conhecimento. Tudo que você vai aprender novo. Quero aprender a tocar, sei lá, flauta. Vai ser difícil pra caramba aprender a tocar flauta, porque se eu tivesse feito isso mais cedo, eu já teria noção e pela neuroplasticidade, eu aprenderia muito mais fácil do que hoje. Né? Uhum. E é isso por isso que talvez tem tanta escola bilíngue por aí hoje. Isso. E é ótimo, assim, a escola bilíngue. Agora, crianças com atraso de linguagem, que apresentam atraso de fala, aí a minha recomendação é não colocar em escola bilíngue, porque aquela criança já tá com dificuldade para aprender uma língua, né? Sim. Mas nesse caso específico, restante, os estudos mostram que o bilinguismo ele é benéfico, sim, para o desenvolvimento da criança. E voltando à parte da poda neural, a gente vai pensar agora na criança com TEA. A criança com TEA que não... Toda criança com TEA vai ter alteração de linguagem, é um dos critérios diagnósticos. E ela pequenininha, ela não tá usando da linguagem, ela não tá usando da comunicação, ela não se interessa pelo outro. E quando chegar a hora dessa poda neural, o que esse cérebro vai fazer com as sinapses? Ela não vai se comunicar. Isso. E vai ficar muito mais difícil o tratamento dessa criança depois, o prognóstico dela não vai ser tão bom quanto poderia ser. E é por isso que a gente fala tanto em intervenção precoce. Sim. E é muito rápido, assim, as crianças que chegam antes dessa idade para uma intervenção com uma carga horária adequada, com terapias adequadas, o quanto essas crianças respondem rápido e assim, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque é muito visível. E eu falo que esse é o maior pagamento, né, pra gente. É claro que a gente precisa do dinheiro, óbvio, né? O dinheiro é bom, vivemos no mundo capitalista, precisamos de grana. Sim, mas a gente vê a evolução da criança.
é a alegria das famílias e o quanto isso vai impactar a vida daquela pessoa, Sim. que hoje é uma criança, mas ela vai se tornar um adulto que vai precisar trabalhar. E ver essa evolução é o maior pagamento. Sim, você falou que não tem preço, é igual o Mastercard, não tem preço. Fazer terapia custa tantos reais, mas ver a evolução do paciente não tem preço. Não tem isso, preço. Né? Mas é uma verdade, essa questão de fazer a intervenção precoce. Eu falo por mim, nessa época eu atendia crianças autistas, quanto mais rápido vinha para crianças, tinha até bebê vindo. Uhum. No Eu atendo uma criança de 1 ano e 8 meses. Então, é um bebê, né? É um bebê, lógico. Vinha tão pequeno que eu achava, isso na primeira perspectiva, eu falei, que absurdo. Mas não, que bom que o médico percebeu que tinha algo errado. E com o bebê, geralmente não queria olhar no olho enquanto a mãe amamenta e tal, então já percebe ali. Levou e começou a tratar isso. Então, e mesmo que não se chegue a um diagnóstico de primeira, porque é muito difícil diagnosticar uma criança de 2 anos. É uma hipótese diagnóstica. Isso, é uma hipótese diagnóstica que a gente vai colocar ali no relatório e apresentar para aqueles pais. E no final das contas, para sessões de terapia, o nome importa tanto assim, né? O que importa, o que vai ser trabalhado nas sessões de terapia são as habilidades que estão alteradas. Então, independente de diagnóstico, seu filho está apresentando algum atraso de desenvolvimento, leva para intervenção, leva para uma avaliação. Porque isso é o mais importante, que aquela criança entre em estimulação, independente de diagnóstico. Mal não vai fazer. Não, isso. Não vai fazer. O que vai fazer mal? É deixar aquela criança indo ali sem acompanhamento, tá vendo que tem um atraso, mas deixa, ela tem o tempo dela. E isso não se fala mais. Cada criança tem seu tempo. Não. Essa é a história do passado já. É do passado. Existem os marcos do desenvolvimento. Então, para cada idade, é esperado que a criança faça determinadas coisas, que ela fale determinado número de palavras. Então, é para isso que existem os marcos do desenvolvimento. Então, a gente sempre tem que comparar aquela criança, o que ela está apresentando com o desenvolvimento normal. Sim. Então, se tá vendo que alguma coisa tá alterada, que tem algum atraso, leva para avaliação, porque mal não vai fazer. Vamos supor que a criança não tinha nada. Ela tá lá dentro do tratamento, na terapia, sendo estimulada. Sendo pela fono, sendo pelo TO, sendo pelo psico, vai estar sendo tratada. Isso. Ótimo. Você não tá perdendo nada com isso, tá ganhando. Não, mesmo, né? tá só ganhando, exatamente. Exato. Mas essa ideia de quanto mais rápido, melhor, né? Poxa, vou levar ele lá. Vou levar ele para fazer o tratamento. Vou levar ele para fazer alguma coisa, porque houve uma hipótese diagnóstica. Ótimo. Maravilha. Houve a hipótese, vou levar lá. Por exemplo, eu falei do caso do bebê lá. Era um bebê de colo. Tanto que a TO, que trabalhava comigo lá, pegava ele no colo, bonitinho e tal, tudo mais. E fazia ali o que ela podia fazer dentro da questão da criança, do bebezinho, né? Então... Mas tá sendo feito, né? Sim, isso que tá. importa. Exato. Então tá sendo feito alguma coisa, independente. Lá na frente descobre que não tem. Ótimo, ele foi estimulado e tal. Então, uma área. Qual o problema, né? Não vai fazer mal nenhum. Não. Então... Aí eu falei do pessoal que vem cedo. Aí o pessoal que vem tarde, eu vejo muita dificuldade da própria criança em conseguir quebrar isso. Porque passou por, sei lá, quantas mil podas, né? E ela já tá enrijecida. Igual a gente tá enrijecido pra aprender o inglês, tá meio resistente, ela tá resistente pra falar com alguém, pra falar. Pra se comunicar, exato, né? Porque a comunicação o que é uma forma de comunicação muito primitiva. Quem que se comunica chorando? O bebê, né? É a primeira forma de comunicação. Então, quanto mais velhas essas crianças deixam pra vir, mais difícil, assim, não é impossível, né? Claro. Que o tratamento com essas crianças, mas intenso, é necessário maior intensidade, né, do trabalho, e a evolução é mais lenta, ela é muito mais... Por causa da neuroplasticidade. Isso. Quanto mais novo você trabalha essas coisas, melhor vai ser. Então, se você tem um filho que precisa, quero que ele aprenda inglês, coloca no inglês, quer aprender um instrumento, coloca no instrumento, colocando, vai fazendo. Mal não vai fazer, a não ser que ele não queira, né? Aí, filho, você não quer, beleza, vamos também contrair a vontade da criança, mas faça as coisas, evolua, porque quanto mais faz isso, mais ele vai ser uma criança desenvolvida. Isso. Um adulto desenvolvido. Estímulo é sempre bom. Estímulo é sempre bom, não vai fazer mal pra criança. Estímulo nenhum. Nenhum, verdade.